Escolher a fonte do seu projeto vai muito mais além do que ela ser só bonita. Existem 5 características que você tem que ficar de olho na hora ali que você estiver escolhendo a sua fonte para não acabar prejudicando o seu design. Quer saber quais são elas? Então, bora lá! Fala galera, meu nome é André Saad e no vídeo de hoje eu vou dividir ele em 2 partes. A primeira, eu vou mostrar para vocês os critérios de como você escolher a fonte e depois eu vou mostrar 4 sites para você fazer download de fonte de graça. Assim, você sai daqui sabendo como e onde procurar as fontes, beleza? Então vamos para o nosso primeiro critério. Espera aí, rapidinho. Antes da gente dar seguimento com a nossa aula, eu tenho que falar um negócio para vocês. Como vocês podem ver, tô até com uma roupa diferente. Por quê? Porque eu esqueci de botar isso aqui na edição. Vocês vão ver que no decorrer da nossa aula, eu uso uma apostila, um material para explicar tudo para vocês. Para vocês fazerem o download dessa apostila, clica aqui no link na descrição. É isso, nada mais. Vamos voltar para o vídeo. Número de estilos. Primeiro, deixa eu explicar para vocês o que são os estilos. Você provavelmente em algum momento da sua vida escolheu alguma fonte em algum programa e você viu que ela tem bold, regular, light, itálico. Esses são chamados estilos. Então na hora que você for escolher uma fonte para o seu projeto, quanto mais estilos ela tiver, melhor. Por quê? Vou explicar. Porque além de enriquecer o seu design, você pode também brincar com hierarquia. Fica tranquilo que eu vou te mostrar tudo aqui na tela. Vamos lá. Você vê que a gente tem uma variedade gigantesca de estilos, tanto da fonte normal aqui, né, quanto da fonte itálica. A fonte que eu escolhi aqui foi uma fonte chamada Inter. Você vê que ela tem uma variedade muito grande aqui do lado. Ela vai desde thin a black, então a gente passa por extra light, light, regular, medium, semi bold, bold, extra bold e a black. Então, quanto mais essa variedade, você pode abusar assim da fonte. Então, às vezes você quer fazer um título grandão, um título bem pesado, assim, então você pode usar uma black, aí você quer escrever um subtítulo um pouco mais leve, para você quebrar ali e fazer uma hierarquia. Então, quanto mais estilos de fonte você tiver, geralmente é melhor. Aqui, ó, eu fiz essa carteira digital aqui para mostrar para vocês que eu usei apenas nesse layout inteiro o mesmo tamanho de fonte. Mas se você olhar, parece que os tamanhos são diferentes. A única coisa que eu fiz foi mudar o peso dela. Então, uma eu estou usando talvez uma semi-bold, a outra eu estou usando uma regular. Então você acaba criando essa hierarquia. Se eu tivesse uma fonte, por exemplo, que não tivesse variação de estilo, sempre fosse regular, fica muito difícil para eu acabar criando uma certa hierarquia. A gente tem aqui a nossa hierarquia visual, que primeiro o usuário vai ler da esquerda para a direita, então ele vai conseguir ler aqui a imagem, ele vai ver a imagem e depois ele vai passar para o texto. E a primeira coisa que a gente quer que ele leia é o Dominus, que é o título da onde ele gastou fez aquela transação, né? Então você vê que a fonte que eu estou usando, ela tem o mesmo tamanho de todas, mas ela está com um estilo mais pesado. Então eu quero que o usuário direcione aquele olhar para ela, porque ela está causando um contraste maior em relação às outras. Então tem algumas formas da gente brincar com a hierarquia aqui. Além do peso, eu brinquei com a cor, né, que entra como um outro fator aí. Eu botei um cinza, né, mais escuro, que acaba não se misturando com o background, mas ele tem um contraste menor do que o branco. Então acaba que eu consigo fazer esse contraste aí maior. Então a intenção aqui do meu design é fazer com que o usuário leia primeiro o nome da transação, né, do lugar que ele comprou alguma coisa, o valor e depois o dia que foi. Aqui também tá valendo para o título. Ó. O título eu botei a mesma coisa, mas como ele está fora do card, ele é um componente diferente e eu isolei ele de uma certa forma, ele dá essa sensação de hierarquia, até com o espaçamento. Botei um espaçamento aqui para cima de 24 e um espaçamento aqui para baixo de 16. Então, além do estilo, da cor, a gente também tem o espaçamento que pode ajudar a gente com a hierarquia. Então, tudo isso acaba meio que combinando tudo para que você consiga fazer uma hierarquia mais coesa assim, para o seu design. E agora nós vamos para o nosso próximo critério. Tamanho de fonte. E o tamanho de fonte vai depender muito do público-alvo. Mas aí você começa a se perguntar, mas como assim, André? Vai depender do público-alvo, o tamanho de fonte que eu vou botar no meu projeto?
Sim, vai depender. Vou te dar um exemplo bem simples. Você provavelmente já conversou aí com a sua avó e ela estava lá no telefone. E aí, ou ela já te pediu algum tipo de ajuda ali para desbloquear alguma coisa, para ligar para alguém, para cadastrar alguém no telefone. Quando você pegou o telefone dela na mão, você viu que tem aquela fonte deste tamanho. Porque provavelmente ela deve ter alguma dificuldade ali para ler, etc. Então imagina que você está fazendo um site, um aplicativo para pessoas assim mais velhas, mais seniors, que elas vão ter uma certa dificuldade ali na hora de ler. Se você usar uma fonte deste tamanho ali, uma fonte bem pequenininha, vai ficar difícil das pessoas conseguirem ler. Vou ter que pegar a lupa ali e ela vai acabar abandonando aquilo, nunca mais voltando, porque ela vai achar um saco. Então, para isso, eu vou te dar algumas dicas. Para o mobile, eu normalmente uso 16 pixels para componentes de ação. Como assim? Botões, links, todas as coisas que você tem que clicar, normalmente eu uso 16 pixels. Já no desktop, para todos os pontos de ação ali, eu uso 14 pixels. Que funciona muito bem, mas é claro que também existem inúmeras exceções. Isso vai depender muito do objetivo que você está querendo fazer. Mas é interessante que você siga essa regra, principalmente para quem está começando, porque você vai acabar entendendo ali o olhar do seu usuário para depois você começar a aplicar as exceções com base no seu objetivo. Beleza? Então vamos para o nosso próximo critério. E para falar de adequação ao conteúdo, eu tenho que falar um pouco sobre a anatomia das fontes, como elas funcionam. As fontes, elas têm 4 classificações. A gente tem a fonte serifada, sem serifa, script e decorative. Você vai falar, pô, André, o que é serifa, o que é sem serifa, script e decorativo? Vamos passo a passo. Primeiro eu vou dar um zoom aqui para explicar a serifa. As fontes com serifas foram as primeiras aí inventadas. Se você olhar jornais, revistas, impressos normalmente e também coisas que remetem a coisas impressas, você vai ver que usa esse estilo da fonte serifada. O que são as serifas? Vou botar meu mouse aqui em cima, eu vou até criar aqui um círculo, né? Tá vendo essas terminações aqui? Deixa eu dar um zoom bem grande aqui pra gente ver. Essas terminações, elas são chamadas de serifa. Então eu peguei um exemplo aqui de um A maiúsculo e um A minúsculo. Aí, aqui, a gente teria a nossa serifa de cada um. A gente vê aqui na pontinha aqui do A e também no rabinho dele aqui. Então a gente tem essas terminações assim, ela fica uma fonte mais estilosa. E em vários livros até, se você olhar, você vai ver que todas as fontes, em sua grande maioria, se não todas, são com serifas, porque ela é mais confortável para ler quando você tem muito texto. E logo depois a gente tem o sem serifa. O sem serifa, como você pode ver, ele tem essa pegada mais moderna, assim, mais minimalista. E ele é muito bom e muito usado em telas. Se você olhar a maioria dos produtos aí digitais, você tem fontes sem serifa. Vamos dizer que você use o Spotify. E aí você vai ter lá embaixo lá aquela barrinha do menu, né, com todas aquelas opções ali embaixo e um textinho normalmente embaixo. Você vai ver que a fonte é bem pequenininha, bem pequenininha. Então é mais fácil a leitura em telas, em coisas pequenas, com fonte sem serifa. Então por isso que para telas, para coisas assim, eu prefiro usar uma fonte sem serifa. Existem casos que você quer fazer alguma decoração dentro de algum site, você quer usar para títulos uma fonte serifada, você pode, dependendo do seu público-alvo, dependendo da proposta do seu projeto, etc. Sim, mas para texto, assim, corrido, onde tenha coisas específicas, coisas pequenas, eu sugiro você usar uma fonte sem serifa. A nossa próxima é a script. A script, ela simplesmente simboliza uma fonte manuscrita. Então, qualquer coisa que você for escrever ou que você quiser simbolizar na sua interface meio que manuscrita, eu acho que você pode usar uma fonte como uma script. Você pode fazer uma combinação das duas coisas, digamos que para títulos, às vezes você quer usar uma script. E para fontes de coisas de ação, como um botão, como uma tab, como coisas mais delicadas na interface, você pode combinar com uma fonte sem serifa. E você pode fazer a mesma coisa também com a fonte serifada, que aí você combina a serifada com a sem serifa. E por fim, a gente tem a fonte decorativa. Imagina que você está criando um cartaz de Halloween.
Você tem aquela, tipo, Halloween meio que escrito Halloween derretendo, assim, né? Como se fosse, sei lá, uma abóbora derretendo ou, tipo, a gosma do monstro, assim, derretendo. Então, essas são fontes decorativas. E agora eu separei uns exemplos aqui pra gente. Primeiro, do valor econômico, para mostrar para vocês aí como é que é feita essa mescla do fonte com serifa, sem serifa. Primeiro que ele usa uma fonte serifada porque ele está tentando lembrar um jornal. Se você abrir aí qualquer jornal, você vai ver que a fonte que está lá normalmente é uma fonte serifada, que é para lembrar toda a história que o jornal tem. E se você for olhar nos primórdios lá, era o mesmo estilo de fonte. Então, eles querem trazer essa mesma essência. Mas eles fazem a mesclagem aqui com uma fonte sem serifa para subtítulos e texto corrido. Eu peguei aqui, entrei no site do Angry Birds. O Angry Birds tem uma fonte decorativa que eu acho bem bonita. O jeito que eles fazem as coisas assim, que eles têm, as ilustrações deles são bonitas. Então não adianta ele chegar a ter todo esse site super colorido com os personagens e todas as coisas e terem fontes sérias ou fontes serifadas. Não vai combinar muito bem, entendeu? Então, para dar essa sensação da integração da fonte com todo o ambiente ali, eles usam uma fonte decorativa. E por fim, aqui a gente tem uma screenshot do Apple Music que mostra uma fonte aqui, um design 100% sem serifa. Você consegue olhar o search, você consegue olhar a parte de busca, né, por categoria e toda a partezinha do menu, até que eu falei do Spotify antes, eu estava meio que me referindo a essa fontezinha. Então, numa tela assim, você consegue ler melhor uma fonte sem serifa dessa forma, né? Quando você está bem pequenininho assim, bem na redução, você consegue ler uma fonte sem serifa mais fácil do que uma fonte serifada. Imagina se tivesse uma fonte serifada aqui, pelo fato dela ter todos aqueles detalhes e tudo mais nas terminações, isso prejudica a legibilidade. Então, para telas digitais, para pontos de ação sem coisas que são importantes, fonte sem serifa. E agora vamos para o nosso próximo critério. Número de caracteres. Na hora que você escolher a sua fonte, você tem que ficar de olho se ela tem todos os caracteres, todas as letras, todos os números e alguns caracteres especiais. Principalmente na hora de você diversificar ali com os idiomas. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está criando um aplicativo para o Brasil e aí na hora que você escolheu a sua fonte, não tem o C cedilha. Pô, você está ferrado. Como é que você vai escolher ali, como é que você vai fazer ali o C cedilha para sua fonte? Não tem jeito. Então, na hora de você escolher a sua fonte, além de você vir checando aqui tudo que a gente está falando, você tem que dar uma olhada se ela tem todas as letras para o seu idioma. Beleza? Então, vamos para o nosso próximo e último critério. Esse critério aqui eu já tive dúvida milhões de vezes, mas hoje eu vou ajudar você a se livrar desse problema, beleza? Ele se chama kerning. Até o nome dele é um pouco esquisito. Eu tentei buscar um nome que pudesse se relacionar ao português, mas não achei. Enfim, mas traduzindo para o nosso bom português, seria o espaçamento entre as letras. Toda fonte aqui, se você olhar, ela tem um espaçamento entre a letra, certo? Tem aqui entre o G e o O, entre o O e o O, entre o O e o O, a gente tem o good kerning, tipo bom kerning. Então a gente tem fontes com bom kerning e a gente tem fontes com kerning ruim. Então como é que a gente consegue identificar essas coisas? O kerning, ele é basicamente um espaçamento ótico. Então você não vai calcular nada aqui. Você não vai ficar medindo aqui assim, ó. Um vermelho, deixa eu botar um vermelho, tirar um pouquinho a opacidade pra gente conseguir ver. Você não vai ficar aqui. Ah, é esse tamanho. Eu tenho que ser o mesmo tamanho que esse, que ó, já não é. Tá vendo? Que também não é o mesmo tamanho do que esse, que já fica um pouquinho diferente, né? Aí você vai vir para cá também, por conta do shape, né? Por conta do formato da letra, o kerning já fica diferente. E aqui, ó, você vai jogando, ó. Tá vendo? Aqui já é diferente. Ele acaba ficando meio parecido, mas é diferente. Então, ele não é uma conta matemática, onde você vai chegar aqui e falar assim, vou botar 16 pixels entre cada letra para ficar um kerning perfeito. Não, não é assim que funciona. Você tem que olhar o ritmo dela.
Então é uma coisa muito mais perceptiva do que algo matemático ali que você tem que usar um número. Então, digamos aqui, ó, um bad kerning, né, que seria um kerning ruim, seria se essa fonte aqui no caso tivesse aqui, ó, aqui tivesse assim, tá vendo? O ritmo dela começa a ficar um pouco quebrado. Você consegue ler que está escrito good kerning, mas o ritmo dela tá quebrado. Então, as fontes que eu escolhi aqui, elas têm bons kernels, então são boas fontes para você usar no seu projeto. Então aí já vai aí 3 fontes aí de bônus aí para você escolher um projeto simples aí. Você vai fazer algum tipo de produto, algum site, alguma coisa para digital. Então essas são 3 fontes muito boas. Então aqui eu quis simbolizar para você entender como é que funciona o kerning. Isso, muita gente usa isso até para graphic design, assim, para fazer design gráfico, fazer logo. Então, muitas vezes quando você escreve a palavra ali, você tem que medir ele certinho, ver se a palavra está tendo um bom ritmo, se está sincronizando ali, se está tendo um bom blend, né, que a gente fala com o símbolo. Já para o produto, a gente quer que ela tenha um bom kerning para ter uma boa legibilidade ali para o usuário. Então é isso, galera. Agora que a gente já viu as 5 dicas aqui para você poder escolher a sua fonte para o seu próximo projeto, agora a gente vai descobrir os 4 sites aí maneiríssimos para você baixar a fonte de graça. Então vamos começar pelo nosso primeiro. O primeiro deles é bem conhecido e, eu sempre uso basicamente em 95% dos meus projetos, é o Google Fonts. Dentro do Google Fonts você vai encontrar uma variedade gigantesca de fontes, muito fáceis de você implementar no seu projeto e também para você passar lá para o seu desenvolvedor na hora que você estiver fazendo ali o handoff ali para ele. E melhor de tudo, todas as fontes que estão aqui são de graça para você usar. Logo em seguida nós temos o Fontshare. O Fontshare é um dos meus favoritos ultimamente, porque ele tem uma coletânea muito legal. A grande diferença que eu vejo do Fontshare para o Google Fonts é a coletânea de fontes. As fontes que você vai ver aqui, muitas vezes você não vai ver no Google Fonts, e então são todas de graça também. E ela tem um design mais específico, uma parada um pouco mais legal, às vezes até aqui o Google Fonts. Se você quiser algo diferente, eu busco aqui direto no Fontshare. Ele não tem uma variedade gigantesca como o Google Fonts, mas você acha umas coisas um pouco diferentes aqui. Fora que o design é super minimalista e bem legal. Temos a nossa Clash Display, que eu gosto bastante, General Sans, Clash Grotesque, que também é bem legal. Essa fonte aqui com uma serifa bem abusada, assim, digamos assim, bem, tipo, parece umas pontas de lança, assim, bem maneiro. Tá vendo? Tem muita fonte legal aqui. E você pode usar o filtro aqui em cima para buscar o que você quiser de acordo com a necessidade do seu projeto. Agora eu vou mostrar um para vocês que eu acho que é importante mostrar, mas ele não é o meu favorito. Eu venho para cá quando eu não acho algo no Google Fonts, também então acho algo no Fontshare, e eu quero algo mais específico, às vezes meio decorativo. Eu venho aqui porque tem uma parada um pouco diferente. Ele tem uma variedade gigantesca de fontes, e até quando alguma fonte que é paga libera uma versão de graça, eles botam aqui e é fácil de você acessar e conseguir baixar. O da fonte, ele é um site super antigo, mas muito antigo mesmo. Pra você ter uma ideia, tipo assim, a minha tia era designer e ela usava esse site quando ela era designer, tipo há 20 anos atrás. E aí ela me mostrou esse site logo quando eu tava começando ali a minha vida de designer. E, ele existe da mesma forma, com o mesmo design há 50 milhões de anos. Então, ele é um site também que não é o meu preferido, mas eu consigo às vezes olhar uma outra coisa aqui para me inspirar em algo que eu esteja procurando, mas não é o meu favorito. Mas ele tem bastante coisa legal, você pode procurar aqui em cima usando a filtragem aqui, ou também usar o search aqui na direita. Então, ele é super simples de você usar, ele é bem fácil, mas eu ainda prefiro ali, os meus favoritos são o Google Fonts e o Fontshare. Mas ele é legal, ele tem bastante coisa, tem uma variedade gigantesca aí de fontes e com certeza vai te ajudar aí na hora de buscar alguma coisa para o seu projeto. Então é isso, galera. Esses são os 4 sites que eu uso para baixar fonte no meu dia a dia. Com o tempo, você vai acabar aí criando uma lista para você das suas fontes favoritas. Eu tenho a minha e eu vou sempre atualizando ela. Inclusive, se você quiser saber,
Bota aí nos comentários, de repente eu faço um vídeo aí falando quais são as minhas fontes favoritas e as que eu mais uso aí no meu dia a dia. E você, quais são as fontes que você usa no seu projeto aí atualmente? Deixa aqui nos comentários, quem sabe a galera começa a montar a lista delas com base aí nas suas favoritas. E a última coisa, não se esquece de apertar aí o sino, se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo de design chegando para você. Beleza? A gente se vê na próxima. Fui!